Está estreando agora o programa Vozes da Publicidade. E para a gente iniciar esse quadro de entrevistas tão aguardado aqui no Diário do Iguaçu, nós estamos recebendo nos nossos estúdios o Diogo Ferronato, que é gerente de marketing da Itaipu, Cooper Itaipu. Seja muito bem-vindo hoje aqui no Diário do Iguaçu. E a gente vai ter uma oportunidade para falar um pouco sobre esse universo da publicidade. Diogo, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse hoje aqui. Muito bem, obrigado Karina, obrigado Igor também pelo convite, a todos os amigos aí do Diário do Iguaçu. Sabemos da parceria que temos lá com a Cooper Itaipu e o Diário e também a grande abrangência que vocês têm lá na nossa cidade, na nossa região. Então, um grande prazer, um imenso prazer estar aqui, uma honra poder falar um pouquinho da publicidade, poder falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo lá dentro da empresa e, enfim, aquilo que vocês estiverem a fim de falar. Perfeito. Diogo, então faço das palavras a Karina minha, seja muito bem-vindo então à nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Cooper Itaipu. O que é a Cooper Itaipu? O que vocês fazem? Com certeza, Igor. É uma empresa que aqui vocês têm o exemplo da Alfa, né? Da cooperativa Alfa. A Cooper Itaipu, ela é uma também das parcerias que a Aurora tem junto com a Cooper Alfa. Então ela é mais ou menos nos mesmos moldes que a Cooper Alfa, só um pouco menor. Existe já há 55 anos, estamos indo para o ano 56 agora, em 2025, uma cooperativa aí de 3.790 sócios, 733 funcionários diretos, uma cooperativa que gera aí 1 bilhão e 600 milhões por ano de faturamento bruto, né? Então, uma cooperativa bem estruturada, sólida, 13 municípios de abrangência, um município ainda no Paraná, que estamos indo agora também para fazer essa expansão. Enfim, uma cooperativa de produção, né, que trabalha com o agricultor do leite, o agricultor do cereal, o agricultor do suíno e o agricultor das aves. Esses são os negócios básicos da Cooper Itaipu. Mas também trabalha com outras coisas, né? Os negócios são mais abrangentes, supermercados, lojas agropecuárias, lojas de implementos agrícolas, e tantos outros negócios que a gente também faz essa inserção. Inclusive as farinhas Itaipu, Trial e Tribela, né, que o pessoal deve ter a opção de comprar aqui em Chapecó. Inclusive o Brasão é um dos mercados de referência nosso aqui, que agora está também vendendo as nossas farinhas. Então, se o pessoal quiser aproveitar também e experimentar, garanto que não vai se arrepender. E um moinho, né, de farinhas que gera uma venda nacional, hoje gerando aí pelo menos 60 toneladas mês, né, de farinha. Então, é uma cooperativa com vários negócios e sólida. Diogo, ouvindo, né, você contar assim, é uma empresa, uma cooperativa muito bem estruturada e tem um peso aqui para a nossa região, né? Como é fazer a publicidade dessa empresa? É um desafio. E eu estou há 6 anos agora, vai completar no próximo mês agora de fevereiro 6 anos de empresa, né? E entrei justamente com esse desafio de estar colocando a comunicação da Cooper Itaipu nos trilhos, digamos assim, estar organizando a parte de publicidade, a parte de jornalística, a parte de assessoria, a parte de endomarketing, comunicação interna. Então a gente tem uma agência de publicidade que nos dá suporte também, né? Eu sou o guarda-chuva lá dentro da empresa, então só eu que faço essa ponte da Itaipu na parte de marketing, comunicação com os parceiros, né? Tanto na contratação para veiculação, quando a gente faz, por exemplo, alguns serviços com vocês, né? Em exemplo ao Itaipu Rural Show, que é o nosso evento anual, né? Então faz esse contato também, mas resolve todos os pontos, né? Digamos assim, entre a Cooper Itaipu e o que precisa ser feito nessa parte de comunicação e marketing. Perfeito. E como que você descobriu que você gostava da publicidade? Você estava nos contando aí nos bastidores que desde os 16 você trabalha em rádio, isso? É verdade, desde os 15, 16 anos comecei numa rádio pirata ainda, né, do tempo que as rádios comunitárias ainda não tinham sido legalizadas. Então a gente tinha uma rádio pirata até que a Polícia Federal nos lacrou. Né? E depois, com alguns trâmites burocráticos, a gente conseguiu reabrir aí de forma ela legalmente aberta, né, com todos os trâmites, enfim, né, para poder operar num canal liberado pelo governo. E aí foi o meu começo, né, na rádio, aí até os 18, 19 anos, aí fui para as rádios comerciais, aí toda a parte também de jornalismo das rádios, entretenimento, locução, e sempre envolvido nessa questão de marketing também, né, porque tudo tem a ver com isso, né, se a gente, mesmo qualquer trabalho que você faça,
é importante que você comunique ele, que você explique o porquê que aquilo está sendo feito, né, de que forma está sendo feito. E eu acho que a publicidade e o marketing entra muito bem nesse quesito, né? Eu acho que as duas coisas não vivem uma sem a outra, né? O jornalismo e a publicidade não tem como você dissociar um do outro, né? E aí a gente foi trabalhando e foi entrando nesses serviços e acabou gostando também, né? Porque faz parte do nosso portfólio de formação também, né? Então... Hoje, se eu te perguntasse, gosta mais do jornalismo ou da publicidade, o que tu diria? É difícil, mas eu hoje propenso mais a marketing e publicidade. Assim, porque é o meu... Se encontrou. É o meu trabalho hoje, então é o que eu tenho que mais ir atrás de pesquisar, estudar, saber o que funciona mais, né? Essa parte digital também, a Cooper Itaipu ainda estava engatinhando um pouco, né, quando eu entrei, então estruturar também essa parte das mídias sociais, né, sites, isso tudo que é importante que a gente tenha no portfólio também para comunicar o que é a Cooper Itaipu, né? Então eu lembro que quando eu entrei a empresa tinha um Facebook, tinha 2, 3 mil seguidores. Hoje a gente já está no mínimo umas 20, 30 vezes mais que isso, tanto Instagram também. E eu sempre falo, para alguém seguir uma cooperativa, ele tem que entender muito bem o que está acontecendo e gostar daquilo, né? Não é a mesma coisa que você seguir um influencer, seguir um ator, seguir que você vai muitas vezes pelo movimento geral, né? Uma cooperativa, ela é muito segmentada, ela tem serviços muito próprios dela. E para você conseguir atrair a pessoa para que ela fique com você, né? Para que ela entenda que todo dia ela vai receber algo importante, né? Seja uma informação, seja uma promoção, né, para ela aproveitar de supermercado, enfim, de qualquer um dos negócios, ela vai ter que entender muito bem daquele ramo para poder aceitar aquilo como parte da sua vida. Então, para nós, cada seguidor, cada pessoa que nos acompanha é uma grande vitória. Sim. Certo, você estava comentando sobre os desafios que você enfrentou quando iniciou nesse ramo. Qual foi o principal desafio que você acha que já está superado hoje na Cooper Itaipu? Eu acho que o principal desafio que todo publicitário, eu acredito, todo comunicador ele enfrenta é você conseguir explicar para a tua chefia o quanto as coisas da comunicação e as coisas da publicidade elas são importantes. E elas não são gastos e sim investimentos. Que elas dão retorno, né, que você consegue mensurar de alguma forma. Então, a dificuldade era fazer com que eles entendessem que também a publicidade, a propaganda e a comunicação é possível você fazer, é possível mensurar ela de forma técnica. Hoje, muito mais com as mídias sociais, onde você vai lá, tira um relatório, um extrato do que aconteceu, para onde que foi, qual foi a abrangência, que idade que você pegou mais. Quando não tinha as mídias sociais, era mais difícil você conseguir mostrar isso, né? Para os teus chefes, enfim, e eles entender que isso era importante. Agora, com dados mais matemáticos, fica um pouco mais fácil. Porque você mostra, ó, foi investido esse tanto, mas olha a abrangência, olha o tanto de resultado que trouxe, né? A gente conseguiu atingir com isso, né? Então, esse é um dos problemas que está sendo superado, eu digo. Não estamos ainda superado. Eu acredito que ninguém consegue fazer isso 100%. Poucas as empresas, né, que têm essa visão bem aberta, né, do que é o marketing, né, do investimento, enfim, né, como isso dentro retorna. desse cenário todo que você descreveu aqui para nós, tem alguma campanha publicitária que marcou esse trajeto dentro da empresa? Que você lembra? Poxa, ó, vendi essa ideia, deu resultado, você conseguiu mostrar? Na verdade, assim, o primeiro ano que eu entrei era o ano do cinquentenário da cooperativa. E eles estavam sem comunicador, sem um projeto de como comunicar isso de uma forma legal, né, que fosse bem entendido. E eu peguei o barco andando. Então eu sempre digo que o meu maior desafio foi o meu primeiro ano. Porque eu entrei num ano comemorativo, né, e eu tive que correr atrás também de fazer com que esses 50 anos da cooperativa, por mais que ele já estivesse sido planejado pela cooperativa, já estivesse andando e estruturado, mas que ele tivesse ainda mais abrangência, que ele pudesse ser bem melhor entendido, bem melhor compreendido, porque 50 anos não é qualquer empresa que faz. Com certeza. Claro, o cinquentenário tem que ser bem marcado, Ele né? tem que ser bem marcado. Então, para os 55 agora, a gente também conseguiu fazer um trabalho muito bom. Então, eu sempre digo, os desafios são sempre esses, né? Os anos comemorativos.
porque ele acumula, além de todo o teu trabalho normal do ano, do teu planejamento normal do ano, tem o Itaipu Rural Show, que é o maior evento da cooperativa, todo ano, e aí o ano comemorativo ele demanda mais um up. Né? Como comunicar tudo isso e as pessoas entenderem essas coisas separadas, mas fazendo parte de uma mesma unidade que é a cooperativa. Então ela é uma empresa só, mas ela é muito diversificada. Então o marketing também tem essa dificuldade. Como fazer com que as coisas conversem, né? Como é que a promoção do mercado da Cooper Itaipu vai conversar com a publicidade do Itaipu Rural Show, ou do ano comemorativo, né? Então tudo isso tem que andar junto, né? Tem que ter uma harmonia, né? Acredito eu. Você falou sobre esse desafio de montar uma estratégia de marketing para os 50 anos da Cooper Itaipu. Esse foi o seu principal desafio ou todo ano você enfrenta um desafio diferente? Geralmente os anos comemorativos são mais desafiadores, porque aí demanda muito mais trabalho, muito mais reuniões, também muito mais aprovações, porque uma cooperativa ela tem a direção e ela tem os conselhos. Então tudo tem que passar pela direção e pelos conselhos para serem aprovados, desde projetos até orçamentos. Então dá muito mais trabalho, é uma coisa mais demorada de você conseguir trabalhar, né? Então isso demanda um pouco mais de entendimento do timing das coisas, para você não deixar passar prazo, né? Então isso tudo é mais complicado. Então na questão da comunicação simples, é mais gostoso trabalhar um ano comemorativo, porque você tem assunto. Né? As coisas acontecem, são eventos que são gerados, então tudo isso traz mais comunicação, traz mais material para a publicidade, mas também tem o trabalho interno anterior, né? Que precisa ser muito bem feito para que isso aconteça no horário certo ao longo do ano, né? Para que uma coisa não se sobreponha à outra. Né? Itaipu Rural Show sempre no começo do ano, aí vem o aniversário da Cooper Itaipu um pouco antes da metade do ano, aí depois vem toda a parte de formação dos projetos sociais, né, que a gente faz com mulheres, com jovens, com líderes, né, que são... durante o ano todo acontecem treinamentos e tal, né, e isso tudo depois culmina quase no final do ano. Terminado tudo isso aí, começa de novo já o planejamento para o Itaipu Rural Show. Já na setembro, outubro, já começa de novo o trabalho para a feira, para poder ter esse fôlego de não deixar as coisas para a última hora. Porque a gente tem a dificuldade do evento é o final do ano. Entende? É como você trabalhar o lançamento antes do final do ano, aí você tem que deixar esse tempo livre, porque as coisas param, né? Final do ano, todo mundo foca na sua diversão, foca no seu bem-estar, e é o que a gente também faz, né? Que é importante. E depois retomar em janeiro. Então, se a gente não começa no ano anterior, não vai conseguir dar conta lá na frente. Diogo, ouvindo você falar em tantas coisas, nós comunicadores, a gente tem que ter um cuidado, né? Hoje em dia, nessa questão também da IA. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você se mantém criativo diante desse cenário? Olha, é complicado, assim, eu tento estudar o máximo que eu posso essa questão da inteligência artificial. Não vou dizer que a gente não usa também, porque eu acho que é importante usar. É importante você transitar pelas novas funcionalidades também. Temos que estar aberto a aprender, mas né? com cuidado, Exato. com muito cuidado. O bom de uma cooperativa é que ela tem assuntos muito próprios. A gente não consegue generalizar demais. Né? As coisas que acontecem na cooperativa, elas são muito próprias da cooperativa. Então, a inteligência artificial, ela generaliza bastante as coisas. Né? Eu quero um trabalho assim, assim, assado. Se você descrever bem esse trabalho, ela vai te dar. Mas a Cooper Itaipu, como o foco dela e o slogan dela é uma sociedade de pessoas, então a gente trabalha muito com as nossas pessoas, com os nossos sócios, com as pessoas que fazem parte da cooperativa e a sua forma de comunicar, a sua forma de ser. Então a gente acaba tendo que fazer uma comunicação muito mais pensada, muito mais diversificada e não genérica. Então a gente acaba não usando tanto essa ferramenta, justamente porque a gente precisa trazer coisas nossas. Então fotos, a gente tem que trazer fotos de associados, né? Se vai mostrar uma produção de suíno, você não vai pegar uma foto de suíno de banco de dados, por exemplo, não tem como, porque o nosso suíno é diferente de qualquer outro que está lá na internet. Bacana. Né? O frango é diferente,
O gado é diferente, né? O cereal também. Você vai fazer eu lembro sempre a dificuldade assim, vamos fazer um audiovisual, vamos mostrar cereais, uma colheita. Ok, mas nós temos que conversar com o agricultor, saber quando que ele vai colher, descobrir se a lavoura dele é esteticamente filmável, entende? Se ela vai nos suprir a demanda visual do filme, né? Ou vamos usar banco de dados? Sempre vem aquela ideia. Tenta. A gente vai buscar banco de dados, o que você tem é imagens americanas, né? Imagens australianas de alta qualidade. Mas não é o nosso... Que não condizem com a nossa não realidade, é a nossa né? geografia. Exato. Então qualquer pessoa que vai olhar aquele audiovisual, ele vai dizer assim, não, Onde que é? mas de quem que é essa lavoura? Entende? Os nossos associados já vão questionar. Mas de quem que é esse suíno? A gente nem trabalha com essa genética, entende? Para você estar. Então assim, tem que ter cuidado nesses detalhes. Por isso que a gente acaba não usando tanto essas ferramentas mais de inteligência artificial, porque a gente tem que ir lá colher mesmo o que é nosso, né? Para poder trabalhar na publicidade. Perfeito. E na sua visão, qual que é a tendência da publicidade para os próximos anos? Olha, é uma pergunta complexa, né? Porque a cada 6 meses os desafios mudam, né? A gente vê que cada ano a gente está fazendo um planejamento estratégico de mídia diferente. Porque se a gente usar o mesmo planejamento de publicidade do ano anterior, não vai funcionar nesse ano. Porque tudo muda. O próprio humor dos nossos associados mudam conforme as suas safras. Dá uma safra boa de milho, como está dando agora, que choveu bem, o milho está sensacional, Todo mundo animado. o ânimo é outro, entende? Você consegue emplacar muito mais coisa, você consegue chegar lá, falar com ele, colher entrevista, filmar. Se ele não estiver bem, se ele não estiver contente, ele não abre espaço para você. Entende? Então essa é uma dificuldade que talvez a gente tenha sazonalmente. Então o que eu imagino que a gente vai ter que tentar fazer na publicidade? O desafio, acho que o futuro é entender para que lado que as coisas vão e você tentar se adaptar. A gente está focando muito nessa parte digital, até quando? Então, se for bom, se ela continuar dando retorno, cada vez o investimento fica maior, melhor, mais qualificado ali. Se porventura a gente perceber que o rádio voltou a dar resultado, a gente continua, muda a estratégia, foca mais no rádio, foca na TV, enfim, aquilo que for necessário. Então, é muito De adaptações, né? Muito de adaptações. Não saberia descrever, assim, um cenário futuro. Porque realmente é O que difícil. está em alta naquele momento, a publicidade vai andar naquele caminho, né? E, Diogo, o que você acha que mais mudou nesses últimos anos na publicidade? Eu acho que o que mais mudou mesmo, que impactou tanto as direções e quem trabalha com isso, foi essa transição do analógico para o digital. Que aí mudou toda a matriz de como fazer as coisas. Né? Antes o analógico era uma forma de trabalhar, de se operar. Né? Você tinha que ter muito mais serviço físico para produzir alguma coisa. Hoje, você tem menos serviço físico para produzir as coisas, mas você tem que ter um trabalho intelectual muito maior para conseguir com que aquilo que você faz no digital seja assertivo. Né? Antigamente eram as mídias mais tradicionais. Você investia em jornal, como a gente tinha, publicidade de jornal impresso muito forte, né? E vocês também veem que isso é um desafio, né? Para quem quem mantém um jornal impresso, é realmente um desafio quando a gente vê tantas empresas largando, né? E indo só para o digital. Aí eu não sei qual é o planejamento de vocês para o futuro também, se vocês têm essa ideia também de continuar a manter o jornal físico e expandir a parte digital, ou focar só na parte digital, né? Então é um desafio grande para qualquer empresa, né? Você falou bastante de bastidores antes, né? Como que é trabalhar o dia a dia entre publicitários? Como é os bastidores? É muito bom, eu acho. E, assim, é um meio fantástico de trabalhar, porque assim, normalmente quem trabalha com comunicação são pessoas que gostam de ver as coisas acontecer, que gostam de que as coisas andem para frente, né? E publicitário da mesma forma.
E eu gosto muito de trabalhar nesse meio justamente por isso. Você precisa ser positivo, você precisa querer que as coisas realmente deem certo, né? Quando a gente vê muita gente puxando para trás e sendo negativo no dia a dia, o comunicador e o publicitário, por mais que ele não esteja tão bem, mas ele precisa se puxar. Eu lembro sempre, eu conto uma história do tempo de rádio, quando eu trabalhava no rádio. Quando você não está bem, você pode fingir o quanto você quiser. Você pode fazer a voz que você Não quiser. adianta estar na tua voz, né? O cara que está lá em casa, ele te conhece, porque ele só tem a voz. Sim. Só tem a tua voz de referência, entende? Então você pode tentar, ele vai, no teu tom de voz, ele vai, daqui a pouco vem um SMS, o pessoal me ligava, né, você Que tá aconteceu legal, hoje? o que aconteceu, né, alguma coisa e tal, né? A gente quer saber e tal, a gente pode ajudar. Então, você nem sabe quem é a pessoa, onde ela tá, que cidade que ela tá falando, mas ela se sente copartícipe do teu dia a dia. Ela se sente íntima de você. Então, a publicidade, eu acho que ela faz isso. O publicitário, ele tem esse desafio, transmitir aquilo que está aqui bruto para que o cidadão que está lá consiga pegar e com um olhar ele entender exatamente isso aqui, que é extremamente complexo. E ele vai entender isso aqui da maneira mais fácil, mais simples. Eu acho que é esse o grande desafio. E se não fizer, e se o publicitário não fizer isso com leveza, né, com animação, com carinho, com cuidado, né, tendo realmente o cliente como uma joia a ser cuidada, né? Não no sentido financeiro, mas no sentido de mostrar o teu trabalho, realmente, né? E que ele entenda o teu trabalho, né? Para que você tenha cada vez mais fôlego para trabalhar. Perfeito. E já falamos bastante sobre partes difíceis da publicidade, né? Eu gostaria que você falasse o que você considera que é mais gratificante nessa profissão. Mais gratificante, eu acho que quando as pessoas entendem o que você fez. Assim, o trabalho que você desenvolveu, que aquilo salta aos olhos, que alguém diz assim, olha, realmente aquela campanha da Itaipu foi muito bacana, ou se não for isso, mas que todo o processo dê certo, né? Que realmente não aconteça nenhuma falha no meio do caminho, porque a gente sempre diz, às vezes, uma letra, um número, uma vírgula que tu coloca errado, que tu esqueceu de cuidar, que tu esqueceu de ter esse foco mais pormenorizado, isso vai ter um impacto negativo lá na frente. As pessoas olham mais para a vírgula que tu esqueceu do que para o evento propriamente dito. Então, né? Quando você vê que as coisas deram certo, que a tua comunicação ela foi entendida da maneira que você gostaria, ou o mais próximo disso, eu acho que é o que todo publicitário espera, né? Que aquela ideia que ele teve, que aquele briefing que ele fez lá com o dono da empresa, com o empresário, deu certo, entendeu, teve o investimento necessário. Muitas vezes é assim, não, você vai lá com um projeto, ele custa 100 mil, o teu chefe diz assim, ok, eu te dou 5. E você faça a mesma coisa, com 5. E acredito que todo publicitário passou por essa dificuldade, né? Então, você tem o teu projeto, você sabe quanto custa e não, você tem Não tanto. tem orçamento. E você tem que resolver isso de algum jeito, né? Então, quando você consegue fazer tudo isso e ainda dar um resultado positivo, acho que daí é muito mais gratificante também. Diogo, e o que você diria hoje para alguém que está pensando em cursar essa área? Um conselho ou alguns conselhos? Olha, não tenha medo, né? E se tiver dificuldade no meio do caminho, saiba que o importante é você ter network, né? Ter quem te ajude, né? Quem você possa consultar, ter parceiros. É o que a gente sempre preza lá dentro da Cooper Itaipu. A gente não seria nada, o Itaipu Rural Show não seria nada se não fosse todos os parceiros que a gente consegue mobilizar para que ele aconteça. Digamos assim, a gente sempre fala, são quatro coisas que tocam a nossa empresa e também os nossos eventos, que são a Cooper Itaipu em si como instituição, os clientes, ou no caso os expositores, quando for o Itaipu Rural Show, né? Os clientes e visitantes e a imprensa. Com certeza, ninguém trabalha sozinho, Não, né, Diogo? não existe como você fazer as coisas sozinho. Então, se você não tem essa rede de apoio, essa network bem feita, fica muito mais difícil. Então, trabalhe isso desde cedo, desde a faculdade, né?
faça esses contatos o máximo que você puder, que aí com certeza a sua trajetória vai ser bem mais fácil. Mas assim, é desafiador, é um mundo desafiador, não é um mundo fácil, né? Mas é um mundo gostoso de trabalhar também. Te dá um retorno emocional muito bom também, né? E assim, publicidade, tudo que a gente faz é visto. Então te faz querer fazer tudo bem feito. Esse é o grande, talvez grande conselho que eu dê para quem quiser entrar nessa área. Tudo que você fizer, o stories, a selfie que você tirar, a foto, você trabalhe ela com cuidado, dá uma olhada, vê se não tem alguma coisinha lá que você pode melhorar, né? Sempre tem esse foco nos detalhes, que aí certeza que alguém vai estar olhando, alguém sempre vai estar te acompanhando e de repente as oportunidades se abrem em função disso, né? É isso aí. E nesse sentido que você falou de sempre tem alguém te olhando, eu gostaria que você falasse sobre as reações, qual foi ou quais foram as reações do público que recebeu a sua campanha que mais te chamou a atenção. Olha, é complicado, mas o Itaipu Rural Show ele tem bastante disso, porque a Cooper Itaipu ela tem os seus negócios normais, então a publicidade ela é um pouco mais tranquila, mais normal, são coisas que acontecem... É como se tivesse desenhado já. Isso, são coisas que as pessoas estão acostumadas a receberem, então tem o seu impacto X, mas o Itaipu Rural Show é um caso à parte em função que ele traz muita novidade todos os anos. Então, cada vez que a gente posta, publica alguma coisa ou informa que vai ter certa traz um impacto diferente. Certa experiência, certa novidade a mais lá no evento, isso traz reações mais emocionais, né, ou mais presentes, digamos assim, né, que as pessoas conseguem daí que a gente consegue receber. Então, acho que é mais por aí. Pelo fato do Itaipu Rural Show ser um evento que traz muita coisa diferente, ele impacta também, nos dá um retorno diferente também nas reações das pessoas em relação às nossas comunicações, né, publicitárias. Diogo, e pra gente já encerrando, gostaria que você fizesse um convite, falasse sobre o Itaipu Rural Show, então. Vai ser esse ano, né? Mais uns dias aí, de 19 a 22 de fevereiro, então daqui a pouco, mais algumas semanas já estaremos aí com o evento então acontecendo. Então fica o convite a todos, né, que queiram participar. É um evento hoje, o maior evento do agronegócio catarinense, sem dúvida alguma. No sul do Brasil é um dos maiores no segmento de pequeno e médio produtor. E como a gente comentava antes em off, o nosso desafio agora é conseguir romper essa cara, né, conseguir mostrar através do Itaipu Rural Show pro Brasil. Expandir horizontes. E aonde é a feira? É em Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina, quilômetro 580, BR-282, muito fácil de achar. Passando o segundo Pinhalzinho, para quem vai de Chapecó a São Miguel do Oeste, vai encontrar logo às esquerdas aí o parque, muito bem decorado daqui a alguns dias. Se você não sabe onde é, coloca no GPS agora, que não vai... Diogo. Então a gente quer agradecer por essa oportunidade, por você ter vindo aqui, falado desse universo tão maravilhoso, né? Curioso, tenho certeza que despertou interesse de muita gente. A gente podia ficar horas aqui falando sobre, né? Com certeza. É um trabalho muito bom. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso. Se cumprir a expectativa de vocês também, agradeço. Não sei se deu certo todas as informações, né? Se vocês conseguiram extrair alguma coisa, mas olha, como vocês vê o publicitário, né? Ele tá sempre... Sai equipado. Ele tá sempre colocando as coisas que ele precisa comunicar, né? Já vem com a camisa do evento, né? Então, assim, a gente nunca pode deixar de aproveitar os momentos, né? O publicitário ele tem que ter muito esse olhar. Eu vou fazer tal coisa, será que eu consigo comunicar outra coisa junto? Será que eu consigo colocar alguma coisa, render um pouco mais? Eu acho que isso faz muita diferença para quem está te contratando, né? Esse cuidado que você tem com a marca, com as coisas da tua empresa, faz a diferença no meio publicitário. Se aproveitar todos os espaços. Perfeito. Diogo, foi um prazer conversar contigo, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios do DI. Em nome do Diário de Iguaçu, desejamos muito sucesso, então, para Itaipu Rural Show e para os seus próximos anos de carreira.
Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado, principalmente pelo convite, né? De estar fazendo parte aí do podcast de vocês, está abrindo essa série. Espero aí que venham muito mais pessoas aí de calibre e que eu possa acompanhar e aprender com eles, né? Vocês entrevistando todas essas pessoas aí fantásticas da região que trabalham com isso. Alguns eu conheço, outros a gente conhece só por telefone, só por e-mail, né? Então vai ser legal se vocês puderem trazer esses nomes, Com certeza. né? Para que a gente possa lá em casa assistir, acompanhar e ver o que cada um faz, as suas dificuldades, os seus amores, né? Os seus prazeres. Eu acho que isso é o mais importante. Então, agradeço mais uma vez, Igor, Karina, né? O Diário do Iguaçu, ao Matheus também, que fez o convite, que é sempre nosso parceiro, que está sempre me chamando lá a cada 2 meses, 3 meses, vamos fazer um projeto lá no DI, vamos, né? Eu estou com um projeto assim, assado, segura um pouco, agora eu não consigo, mas daqui a pouco a gente vai conseguir fazer uma parceria. Então, sempre acha um jeitinho de a encaixar gente sempre dá um jeito de fazer alguma coisa junto, né? Se não dá hoje, amanhã não dá, as portas estão sempre abertas. Legal, bacana. E o programa Vozes da Publicidade vai ficando por aqui. Então, em breve a gente volta com mais nomes, com mais entrevistas e com mais informação para você. E para se manter informado, siga sempre o Diário do Iguaçu através das nossas redes sociais e acesse o site deiregional.com.br.